Agora tem uma atualização daquele caso de uma empresa que é acusada de aplicar golpes em casais. Festas de casamento que estavam marcadas, né, e foram vendidas não estão sendo entregues. Os acusados de não cumprir os contratos prestaram depoimento à polícia. Bom, ela respondeu os questionamentos, o que a gente perguntou, ela respondeu. E em relação aos motivos da empresa ter encerrado as atividades e não ter cumprido os contratos, ela se limitou a dizer que foi falta de venda. Disse que chegou um momento que passou a vender menos, parou de entrar dinheiro e por conta disso ela não teria conseguido arcar com os custos das festas que teriam daí para frente, né? A gente interrogou a Simone, interrogou o esposo dela, o Júlio, e a irmã, a Luana, que são os 3 responsáveis pela empresa, né, de acordo com as vítimas, e eles também confirmaram que eles eram os responsáveis, que estavam à frente da empresa. A gente vai continuar ouvindo fornecedores, ouvindo prestadores de serviço. A gente precisa ter acesso a essas máquinas de cartão, tem máquinas de cartão de fornecedores, eles prontificaram a encaminhar extratos para a gente conseguir entender como é que funcionava isso daí e o destino que foi dado para esse dinheiro. Doutor, nós recebemos uma informação, essa informação é importante dizer, extraoficial, de que ela não estaria mais no país. Ela disse o paradeiro dela, claro, sem o senhor revelar por uma questão de segurança, mas ela chegou a dizer onde ela está? Não, de forma expressa ela falou que não ia dizer, por questão de segurança. A advogada dela orientou ela a não dizer, e esse foi o mesmo caminho também do Júlio, da irmã. Inclusive eles estavam juntos no mesmo local e ficaram em silêncio em relação ao local que eles estavam, a residência atual. No decorrer das investigações, a polícia chegou a identificar algum tipo de bem que pode ser congelado pela justiça, né? Talvez a pedido da própria polícia, delegacia de estelionatos, para poder tentar o ressarcimento desses clientes? O que a gente viu até agora é que a estrutura da empresa era tudo alocada, as chácaras eram alocadas, a residência dela, ela teria comprado, mas não teria pago, então a gente não tem nenhuma identificação de bem por enquanto. Isso deixa essa situação ainda mais grave e deixa as vítimas numa situação ainda mais desesperadora. Não existe bens em nome da dona da empresa, nem em nome da empresa, para serem congelados para um eventual ressarcimento no futuro. E no fim de semana, os casais vítimas, né, dessa situação toda e que alegam esse golpe, se reuniram no hotel da cidade para chamar a atenção das autoridades e pedir por justiça. Leandro Vidal vai encher a tela para a gente e mostrar, portanto, como foi essa reunião, né, dos casais que estiveram presentes ali. Várias pessoas estiveram reunidas, né? Não são essas imagens, daqui a pouco nós vamos mostrar para você que nos assiste, né? E nessa reunião, os noivos, né, estavam ali, obviamente, pedindo por justiça e pedindo, evidentemente, para que as pessoas, né, para que a justiça fosse feita, um clamor por justiça. Agora sim, nós temos as imagens aí, nessa reunião nesse hotel, que contou aí com a presença de advogados, de operadores aí, de escritórios de advocacia, que representam esses casais. Olha só, o pessoal estava ali, obviamente, muito revoltado ainda, chocado, né? Olha, cada um desses balões, essa é uma imagem, gente, chocante. Isso aí nós não estamos falando somente de números. Ah, são quase 400 BOs, não. São 400 sonhos que, de certa maneira, acabaram sendo interrompidos, pelo menos por um tempo. E olha, cada um desses balões representa uma data de um casamento que estava marcado, de um sonho para ser realizado. Nós temos entrevistas aí com pessoas que estavam ali e também com advogados que representam esses casais. Na tela. As próprias vítimas trabalharam na organização desse evento exatamente para chamar a atenção das autoridades, da imprensa. Por quê? Porque existem ainda muitas vítimas que sequer desconhecem, que sequer conhecem o que está acontecendo, tá? Que elas desconhecem. Então a ideia é chamar, trazer a atenção da mídia e também das autoridades, embora as autoridades tenham feito um excelente trabalho. O delegado tem sido muito rápido, muito ágil nas investigações, possivelmente estelionato, talvez uma organização criminosa e envolvida com isso. Acredito que há mais pessoas envolvidas, mas isso é a autoridade policial que precisa
identificar, ele tem mais condições de identificar do que nós que somos advogados, né? São situações diferentes. Há algumas situações que podem ser feitas através de processo coletivo, algumas questões de indenizações, de situações comuns, tá? Existem situações que não são possíveis de processo coletivo, porque nós temos casos de casamento que já ocorreram e materiais não foram entregues, casamentos que não ocorreram, casamentos em que ainda estão para ser pagos praticamente na totalidade, casamentos que já foram pagos na totalidade. Então, existem situações pontuais que aí precisam de processos individuais. Eu e meu marido, a gente decidiu que era a hora de fazer a nossa festa de casamento, realizar o sonho da minha mãe, da minha sogra e da minha filha. E que nós queríamos que todos estivessem presentes e nós acabamos fechando com ela. E aconteceu o que aconteceu, né? A gente trabalha, a gente luta para poder ter as coisas e ver uma pessoa tirando tudo como se não fosse nada e ficando impune diante de tudo isso. Depois da entrevista que eu vi na televisão ontem, eu considerei como uma afronta a todos nós, aquela entrevista. Essa mulher dizer para mim, através de uma emissora de televisão, onde todo mundo está assistindo, dizer que em dezembro ela já não pegava mais nada, nenhum evento para fazer, porque ela já estava falida. Sendo que a maioria das pessoas que estão aqui fizeram eventos, contrataram eventos com ela a partir deste ano. Um completo absurdo. O jornalismo da Rede Massa segue com o seu compromisso em dar voz às vítimas e, claro, acompanhar muito de perto esse caso que gera uma comoção e uma revolta. Um caso que, aliás, ganhou repercussão nacional.